Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Provérbios Comentado. Hoje a gente vai, né, Marcinho Love, Provérbios capítulo 5, né? Que alegria, né? Tá com essas pessoas aqui que iniciaram comigo, acreditaram nesse projeto, estão comigo desde o início, né? Então, vou fazer as devidas apresentações aqui. Nossa querida Patrícia Magalhães, mais conhecida como Pati Real. Depois, lá no final, depois eu revelei Codinome. do Marcinho e as pessoas já estão sabendo, mas falar no final. Lá no final revela o seu também, né, Márcio? Lá no É, final a gente revela o da Patrícia. Vem aí uma coisa muito forte, né? Uma satisfação sempre de poder estar participando com você aqui, de saber que Deus participa também de maneira ativa dessa família de provérbios, de uma maneira ativa e eficaz. Muito obrigada pelo convite. O prazer é nosso, né, Márcio? com certeza. Bom, mais uma vez aqui, estamos avançando nos capítulos e dizer, ô Raul, como é bom estar aqui de novo com você e saber que você tem entendido o propósito que Deus tem colocado no seu coração, o seu chamamento, né, o teu propósito, que é influenciar pessoas. Né? Você ama vidas, ama as pessoas e Deus tem proporcionado isso, tem facilitado isso, né? E é bom, assim, poder assistir e ver de perto o que Deus está fazendo na sua vida. Muito bom estar com você de novo, Patrícia. Você é um sucesso. Você Eu que me agradeço. inspira também. É bom estar sentado na mesma mesa que vocês. Obrigada. Gratidão, viu? Compartilhar com vocês aqui que antes do início aqui, nós investimos aqui uns 40 minutos de qualidade, né? É uma mesa que a gente tem afinidade, que a gente tem carinho um pelo outro, né? Nós já temos algum tempo de caminhada, né, Patrícia, com os nossos princípios, objetivos e valores alinhados, né? Desde de provérbios até os nossos eventos do Legacy, e aqui agora provérbios comentados, que agora de fato vai ao ar. Então, assim, dizer para vocês que é com muita gratidão e satisfação no nosso coração que a gente está aqui reunido mesmo, né? E é tão interessante, Patrícia, que a Bíblia fala, né, que quando dois ou mais, né, estiverem reunidos ali, em meu nome ali eu estarei, né? Uhum. Então que essa presença de Deus que está aqui nessa mesa, nesse momento Verdade. aqui, possa alcançar você que está aí. Não é, Patrícia? De trás das telinhas. É verdade, assim, a principal característica de que o Espírito venha habitar dentro de nós é quando a gente dá acesso a ele, né? E quando a gente deseja entender um pouco mais a Bíblia e a gente debruça aqui, cada um com seu entendimento, cada um com a sua emoção, Deus se faz presente e o Espírito Santo faz com que essa mensagem possa se propagar por mais e mais pessoas. Então esse é o nosso desejo, né? Que você seja tocada aí do outro lado, que você possa também, né, construir conosco esse momento de estudar, né, o livro de Provérbios, uma maneira de você também alavancar não somente a sua casa como família, os seus negócios, o seu convívio social, porque essa palavra ela tem um grande poder. E existem aqui muitas revelações que Deus faz. Eu quero que você possa também tomar posse desse momento conosco. Uau, que introdução. Então vamos lá, Provérbios capítulo 5. Eu vou estar lendo aqui mais um episódio e no próximo vocês vão ver uma voz forte lendo alguns provérbios aí. Então vamos lá, Provérbios capítulo 5. Meu filho, ouça os meus conselhos sábios, escute com atenção a voz da experiência. Assim você sempre se portará decentemente e usará palavras de conhecimento em todas as ocasiões. Saiba que as palavras da mulher imoral são doces como mel, e a sua voz é suave como azeite, mas no fim é amargo como fel, fere como uma espada afiada de dois gumes. Quem anda atrás da mulher imoral caminha para a morte. Os seus passos conduzem para a sepultura. Ela nem conhece o caminho da vida e anda por caminhos tortuosos sem saber. Por isso, meu filho, ouça-me com atenção e não despreze os meus conselhos. Fuja dessa mulher, nem sequer chegue perto da porta da casa delas. Assim você não perderá sua honra, nem desperdiçará sua vida, entregando sua saúde e sua força a algum homem cruel e sem coração. E nada dará, e não dará seu dinheiro e seus bens a pessoas estranhas, e não desperdiçará o fruto do esforço de seu trabalho. Tudo isso para que na sua velhice o seu corpo e sua saúde não estejam desgastados. E você não precisa dizer: como odiei a disciplina,
como meu coração desprezou a correção. Não dei importância aos meus professores e conselheiros, nem escutei o que ensinavam. Agora tenho que sofrer tudo isso por passar vergonha diante de toda a comunidade. Beba água da tua cisterna, das águas do seu próprio poço. Por que deixar que suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros de água pelas praças? Que elas sejam somente suas e não repartidas com estranhos. Seja bendita a sua casa e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Ela é o amor da sua vida. Que os seios de sua esposa o saciem todo o tempo e você seja cativado pelo seu amor. De que adianta, meu filho, procurar o prazer com a mulher imoral? Por que desperdiçar seus carinhos com alguém que não lhe pertence? Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Ele examina todos os seus passos. As maldades do perverso trazem seu próprio castigo. São as cordas que acabam prendendo o pecador. Ela certamente morrerá, porque não deu importância à disciplina. A teimosia e a desobediência levaram o pecador ao caminho da destruição. Provérbios capítulo 5. Só para contextualizar aqui, Patrícia e Márcio, passar para vocês, eu estou lendo aqui na Nova Bíblia Viva, né, que eu já estudo há alguns anos, mas aí vocês podem ficar à vontade, né, quem está nos assistindo, segue a sua própria versão, né, a Patrícia mesmo vai, nos próximos capítulos, vai ler na versão dela, mas a gente tem ótimas versões, a gente tem a NVI, né, a gente tem a NVT, nova versão transformadora, tem uma muito atual, que é a NTLH, né, nova tradução da linguagem de hoje. Então nós temos a ARA, né, a Almeida, revista atualizada, né? Então aqui eu estou lendo na Nova Bíblia Viva, que eu já me habituei, mas que vocês fiquem à vontade aí para ler. Eu continuo lendo em aramaico mesmo, eu prefiro. Aramaico, hebraico. Tranquilo, então. Mas o Novo Testamento é no grego mesmo. No grego, eu fico mais confortável. Tá bom. Tá demais, viu? Se Márcio, eu vou te falar uma coisa, viu? Ai. Olha, que palavra, hein? Fala aí, Marcinho Love. Sensacional. Então, aqui ele vai falar um pouco mais sobre relacionamentos, né? E eu acho que a gente tem respaldo para poder falar sobre isso. Hoje, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, estou fazendo 20 anos de casado. Hoje? Hoje. Que é isso? Parabéns. Por que você não falou pra gente trazer um bolo aqui, comemorar, rapaz, essa data? Eu vou comemorar mais tarde, se preocupa não. Que é isso? Mas a gente comemorar com você essa data incrível aí. Então, assim, e de fato, tanto que é importante, né, a escolha de você estar com a pessoa certa, né? Hoje, as pessoas têm desconsiderado algumas coisas. E que palavra forte, né? Saiba que as palavras da mulher imoral são doces como mel e a sua voz suave como azeite. A mulher, ela envolve, né? Assim como a serpente fez com Eva lá no Éden, né? É a palavra de sedução, aquilo que seduz, né? Os instintos mais carnais do homem, né? E se o homem não vigiar, o caminho disso daí é a morte, meu irmão. Né? Fala aqui, ó. Quem anda atrás dessa mulher imoral caminha para a morte e os seus passos conduzem para a sepultura. E você, depois de 20 anos, escutar de alguém assim, poxa, você me faz feliz, é bom estar ao seu lado, né? Você é tudo aquilo que você é muito mais daquilo que eu sonhei em Deus, num relacionamento. E é bom você corresponder às expectativas. Mas o grande problema hoje dentro dos relacionamentos, Patrícia, é que as pessoas elas estão procurando a pessoa certa, né? E eu costumo dizer que não existe a pessoa certa. Você que tem que se tornar a pessoa certa, sabe? Porque quem entra num relacionamento hoje para ser feliz, esse relacionamento já está fadado ao insucesso, né? Porque o amor, ele lança fora todo medo, ele não busca seus próprios interesses, né? Não se ufana, não pensa mal. Então, como está lá em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, né? Fala sobre o amor. Então, é sobre isso, né? Você imagina se Jesus buscasse seus próprios interesses quando veio aqui na Terra. Não, a Bíblia fala que ele nos amou primeiro, né? O cristianismo vai sempre de contra aquilo que é lógico, né? Como é que uma pessoa que é santa,
o próprio Deus morrer por quem não merecia ter morrido. Né? A Bíblia fala que antes nós éramos inimigos de Deus. Inimigos. Nós estávamos fadados ao inferno mesmo, à destruição, né? Mas aqueles que reconhecem aquilo que Jesus fez, né, têm a oportunidade de ser feito filho de Deus. E olha que palavra top essa daqui. Para mim, a possibilidade de eu ter conhecido essa palavra muito, muito novo, né? Que eu me converti aos 17 para 18 anos. Cara, me livrou de muitas coisas ruins, viu? Que hoje eu vejo cada relacionamento aí, Raul, que homem não respeita a mulher, e é ciúmes, é pai matando filho, e assim, tá escrito, né? Mas as pessoas, elas precisam se abrir mais para entendimento do que a palavra de Deus fala a respeito de relacionamento. Porque relacionamento não é só estar com outra pessoa, né? Não é muito mais do que isso, né? Uma pessoa quando se envolve com outra, eu tô me estendendo aí, desculpa. Não, pode ficar à vontade. Mas até na parte sexual também, antes você falou que a gente estava no tempo de qualidade, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre relacionamentos e sobre a parte de emoção também, né? Então, quando a gente se relaciona com outra pessoa, né? Não são só os fluidos, mas a parte emocional também, você é influenciado pela pessoa e, né, a parte emocional. Então, assim, para vocês que são mais da parte da parte comportamental, né, e vocês estão sempre fazendo live sobre isso, vocês têm mais prioridade para poder falar sobre isso. Mas não é só um relacionamento, não é isso? É, uma série de fatores. Você falando aqui, né, Márcio, que 1 Coríntios 3 é forte, né, que fala... se a gente for pegar ali, né, Patrícia, os pilares ali, né, não se usufana, não se ensoberbece, não arde em ciúmes, o verdadeiro amor lança fora todo medo, né, que foi o que você comentou. Ali seria um passo a passo, né, qual que seria um caminho de um relacionamento. E Márcio, eu concordo em gênero, número e grau, né? Então, por isso, Patrícia, eu vejo a importância nossa da gente estar aqui levando essa mensagem, né, e podendo contribuir com as pessoas. Que nem o Márcio pegou e comentou, às vezes as pessoas não têm uma referência. E a gente está aqui de verdade, com um coração muito humilde, com um coração muito quebrantado diante do Senhor, para fazer o que Ele nos chamou para fazer. E aí Deus nos uniu aqui, né, Patrícia? Como irmãos em Cristo aqui, como pessoas que gostam uma das outras, que se admiram, para a gente poder levar essa palavra. Então eu fico feliz por esse chamado, né, igual o Márcio pegou e comentou, e poder trazer um pouco de luz, clareza dos nossos princípios e valores, a gente poder, de fato, nortear, ajudar essas pessoas, né? Como um líder mesmo de fato. Né? E se fizer sentido para vocês, continua com a gente aqui, né? Para a gente poder estar te ajudando, poder estar te auxiliando. Né? A gente que já vem nessa jornada aí, eu acredito que a Patrícia entrou comigo um pouco depois, mas eu tenho 2 anos e meio, né? Lendo provérbios ali todos os dias. Né, poder acrescentar aqui na vida das pessoas o que a gente tem no nosso coração. Você tem quantos anos de casado? Eu vou fazer 7 agora, dia 7 de abril, faço 7 anos. Você? 7 anos. Eu tenho com o William 22 anos de casado mesmo, vai fazer 13. Mas 22, mas eu acho Junto? que conta tudo, os 22. Conta tudo, lógico. Eu anos. acho que conta tudo. Eu tenho mais 3, então. Eu acredito que conta tudo. 3 de namoro. Claro. Porque ali você já, vamos já falar a verdade. Desenhando, né? Você estava desenhando que era a pessoa que você queria, né, passar Exatamente. toda a sua vida. Então ali você já estava construindo seu casamento, né? E eu escutei uma coisa muito interessante, né? Essas pessoas que falam muito de casamento, que não é ainda a minha expertise, né? Fala assim, que quando você conhece uma pessoa, e quando eu conheci a Paula, eu já pensava nisso, sabe, Patrícia? Pô, se não for para casar, a gente nem vai perder tempo, porque no sentido seguinte, porque eu vou estar atrapalhando ela para ser uma bênção na vida de uma pessoa e eu atrapalhando de ser bênção na vida de, né? É verdade. E vice-versa. Então, eu entendo dessa forma. Já começa ali, eu acho que começa contando desde quando começou o namoro. Então, eu tenho 22, hein? Aí. Então, mais velha nessa bancada aqui. Tem que respeitar, viu? Vamos respeitar a Sabe patente, que eu né? fiquei pensando aqui, a gente lendo essa palavra? Uma pergunta logo assim que eu quero que você que está em casa possa se fazer, né? Quem tem sido a mulher imoral na sua vida? Né? Quem tem te desviado do caminho? Desviado das promessas de Deus?
Ou que o é homem isso, moral, né? Ou o homem moral. É verdade. Né? Assim como aqui a palavra fala da mulher, que a mulher é imoral, mas existem também o homem imoral, né? E a mulher que se deixa envolver por essa, sabe, essa sedução que você colocou. Existem muitas mulheres que se permitem, né, serem envolvidas também assim. E aí acabam caindo numa cilada, né? Então, não é somente o homem que tem essa fragilidade. Tem mulheres também que têm essas fragilidades. De se permitir, às vezes, se encontrar nos braços de outra pessoa, onde é uma cilada realmente do inimigo. Então, a primeira pergunta que eu faria para nós é: quem tem sido, né, a mulher ou o homem moral na nossa vida? Tem tirado de nós as nossas promessas? Porque na palavra ele fala aqui, né? Afasta dela teu caminho, não te aproxime da porta de sua casa, para que não seja entregue a outros a tua fortuna. O que é a fortuna? Forte. Né? É forte. É as suas promessas, é aquilo que Deus te prometeu, é aquilo que Deus te deu. E aí, muitas das vezes, a gente deixa a mercê, a gente deixa a exposição quando a gente tem que estar vigilante, né? Então, assim, há um chamado para nós nessa palavra, né? Para que a gente fique em alerta, que a gente possa, de fato, vigiar, né? Não somente às vezes a gente olha para a vida do outro, olha, fulano está agindo de má fé, fulano tá desviando do caminho, fulano não tem percebido isso na congregação que a gente faz, enfim, na igreja. Mas e aí nós? Né? Como está a nossa língua? Como está nosso direcionamento para os nossos filhos? Como está a gente como líder da nossa empresa? Como tem sido a gente com o nosso cônjuge? Entende? A gente desvia do caminho. E a gente entrega as nossas promessas para o outro. E esse outro nada mais é do que o ceifador, né? Que vem ali de maneira sorrateira, está ali a todo tempo, à espreita, esperando apenas uma brecha. Então, essa palavra é muito interessante, né? Eu tenho certeza que, assim como nós estamos aqui hoje, né, fazendo essa leitura, compartilhando cada um aquilo que Deus soltou no nosso coração, numa parte dela, ele pergunta, né? Quem são... Por que não ouvi a voz dos meus mestres? Né? Ali no 13. Por que não ouvi a voz dos meus mestres e nem dei ouvido aos meus educadores? Quem tem sido as pessoas que a gente fala muito de ambiência? Isso. Quem tem sido as pessoas que a gente tem, né, sentado e tem compartilhado as nossas fragilidades? Essas pessoas, de fato, elas conseguem nos ensinar um caminho para que a gente possa desviar da mulher imoral ou do homem imoral? Uhum. Né? Quem são esses conselheiros? Quem são essas pessoas? Elas são realmente uma fonte de inspiração para nós? É uma fonte de sabedoria? Então, são perguntas, né, Raul, que eu faço primeiro para mim. Perfeito. Né? E, assim, eu coloco à mesa para que a gente possa compartilhar, para que essas pessoas possam pensar exatamente sobre isso. Né? Eu sei que no momento onde a gente está vivendo o empreendedorismo, é notório que a gente gostaria de estar mais perto das pessoas que podem nos levar para lugares maiores, alcançar patamares melhores. Só que o quanto isso custaria? Não é verdade? Uhum. Então, por exemplo, às vezes, a gente está numa mesa, vamos num jantar. Às vezes esse jantar, né, você vai estar linkado a pessoas, mas aquilo ali vai te levar à porta da mulher imoral. Uhum. Mas é importante para mim isso. Muito forte, cara. Entende? E olha, isso é tão forte que aqui fala que o relacionamento... Olha só. Assim, Qual versículo, Márcio? O 9. Que o relacionamento com pessoas, assim você não perderá sua honra, nem desperdiçará sua vida, entregando a sua saúde e sua força a um homem cruel e sem coração. E não dará o seu dinheiro e seus bens a pessoas estranhas, e não desperdiçará o fruto do esforço do seu trabalho. Cara, olha só... Quando você tem relacionamentos que não são frutíferos, o que pode trazer para sua vida? Destrói vida emocional, financeira, espiritual, trazendo ainda morte natural. É mesmo. Corporal, é verdade. É forte. Patrícia, eu queria comentar isso que você falou e tá bem fresquinho aqui, porque isso aconteceu literalmente ontem, né? Num evento que eu fui e aí nesse evento, um dentista, não tem como a pessoa saber, né, quem é, e ele comentou assim que essa questão do ambiente, ele é relativo. E aí eu esperei ele falar e tal, ele é um dentista, ele dá em faculdade e tal. E aí, para não ser, mas eu fui muito sábio no falar. Eu falei, doutor, o senhor me permite? Mas não é relativo, ele é determinante. E eu vou
explicar para o senhor. Primeiro, porque já existe um estudo. Se a gente for pegar lá o próprio Jim Rohn, né? Ele fala isso, que nós somos a média. Então, ele estudou para falar sobre isso, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente se relaciona. Então, não tem como ser, Márcio, relativo. Ele é determinante. Se você for pegar algumas séries ali da Netflix, se você for pegar, eu esqueci agora, não vou me lembrar do nome, uma série de umas adolescentes que elas vão para um centro de recuperação, vocês vão ver, Patrícia, que eles têm um padrão ali, ou porque o pai foi um abusador, ou porque a mãe mexeu com drogas, ou porque os dois eram viciados em drogas, ou porque os dois estão na cadeia e eles repetem os padrões dos pais. Mas então não existiria cultura? O índio se conforma, se relaciona de uma forma, o indiano, o hindu, né? O grego, o romano. Exatamente. Cada um tem um perfil comportamental. E isso eu estou falando de uma forma mais ampla, mas você já está falando de ambiência familiar, né? Não, porque assim, Márcio, ela é a média, cara. São 5 pessoas que você se relaciona diretamente. Isso não é relativo. Você não pode, não tem, Patrícia, como isso ser relativo. A gente até falou isso um pouco no capítulo anterior, mas eu escutei isso muito fresco agora. E ele veio tentar trazer, embasar, e eu falei assim, para não parecer assim, arrogante, mas eu falei para ele. Falei, você não tem como sentar nessa mesa. Eu, a Patrícia, o Márcio, o Clésio que senta aqui também, o pastor Alexandre, e sai alguma coisa de ruim, alguma coisa que vou prejudicar a Patrícia, algum desejo mal. Isso não tem cabimento, isso não cabe, isso não está no nosso meio. Por quê? Porque a gente não está pensando nisso, nosso pensamento nas coisas do alto, do amor ao próximo, né? De, cara, eu desejo tudo que você tem de melhor para sua vida, eu desejo que você prospere, que você avance. Porque a boca da gente fala, Márcio, o que está cheio o coração. Então, como o ambiente é relativo? Não tem como. Não tem como eu relativizar essa média e que ela está provada, seja em qualquer. Então, por exemplo, Patrícia, é a média, certo? Então, vamos dizer aqui, presta atenção. Nós estamos em 3 aqui, então a média são 5, não é isso? Vamos deixar claro aqui. 4, né, querido? Isso, 4. Estamos em 4. Ó, Cristo bem aqui na minha frente. Perfeito. Tá sentadinho aqui. E o meu amigo Cauã ali. E o Cauã, verdade. Salve, Cauã. Ainda tem o Cauã, é verdade. Perfeito. Inclusive, na oração de hoje, foi muito bem lembrado, viu, Patrícia? Eu chamei ele. Falei, Senhor, esteja conosco ali, que eu sei que você está. Mas falando aqui diretamente, né? Comentando diretamente o que a gente está falando. Nós estamos, nós 3 aqui, 4 com Jesus. Mas aí, o que acontece? Eu saio daqui, Márcio, e vou pro botequinho, aquele que tem a galera desce ali, encosta no balcão e a galera vai falar de futebol, que depois entra para outro assunto. E aí que passa uma moça bonita na televisão, que ela tá fazendo a propaganda de uma cerveja e o assunto do futebol vira um assunto de mulher. Me fala, Patrícia, como é que vai ser isso? O que passa na minha cabeça se eu sou médico? Porque eu fiquei 4, 5 horas com vocês. Depois eu fiquei 4, 5 horas no outro ambiente. Tudo uma questão de escolha, né, Raul? A gente que constrói a nossa própria história, né? É inadmissível a gente colocar a culpa nas pessoas das nossas escolhas, entendeu? Tem um ministro, uma vez que eu escutei uma ministração dele, ele escreveu um livro que fala assim, não reclame daquilo que você permite. Né? Ele escreveu um livro falando sobre isso. Então, assim, às vezes a gente tem... Falar por mim, né? Eu tava até falando com minha esposa hoje de manhã. Eu falei, cara, tanto de escolha errada que eu fiz no longo da vida, no longo da caminhada. Quando a gente olha para trás, se pudesse fazer diferente, né? Provérbios fala que o sábio, ele aprende com o erro dos outros, né? E o tolo com os próprios erros. A gente tem que olhar e falar, cara, aquela pessoa ali tá indo pro buraco. Eu não vou ali, não. Não vou ali. Não quero aprender com meus próprios erros. Verdade. Não é isso? Então, assim, vamos falar sobre paternidade, né? Tem muita gente que tem um pai ruim, tem um exemplo ruim dentro de casa. O que você acha que ele vai espelhar? Você acha que um filho, quando vê um pai batendo na mãe, você acha que ele vai querer casar? Não é isso? É verdade. A gente falou em capítulos anteriores que a gente falou que o exemplo, ele arrasta, né?
Então, os nossos filhos, nós três somos pais e mãe, e os nossos filhos, eles vão nos seguir muito mais por aquilo que nós fizemos do que por aquilo que nós falamos. É verdade. Hoje, se você... Às vezes a gente fica pensando, cara, quando a gente é mais novo, né? Não, minha mãe não tá com nada e tal. E hoje, a gente se vê fazendo e falando as mesmas coisas que eles falavam. É verdade. Fala, caramba, eu virei meu pai. Eu virei minha mãe. Já percebeu? Assim, Sim. Até às vezes não guardar uma toalha dobrada do jeito que sua mãe colocava em casa. É verdade. Às vezes não guardar a sandália do jeito que seu pai guardava. Entendeu? Coisas simples assim que você vai... Cara, então nós somos espelhos. Nós refletimos mesmo aquilo que nós vivenciamos. Não tem como ser diferente. A frase é que você ia falar assim, eu até faço um ajuste, porque a frase não é minha, né? Que as palavras até convencem, porque nem sempre elas convencem. Até convence, mas o exemplo ele arrasta, né? Né, Patrícia? O exemplo, meu amigo, não tem conversa. É verdade. Você falando sobre essa questão de paternidade, né? Essa questão da educação dos filhos, por exemplo, né? De doutrinadores, mestres. Por exemplo, a gente está falando aqui sobre educadores, né? E a gente sabe que isso vincula-se muito à questão da disciplina, né? E fala da disciplina na palavra. E quando a gente, pegando aqui um recorte da sua fala, quando você fala assim, eu estava conversando com a minha esposa e percebi assim que, caramba, quantas decisões eu tomei que poderiam ter sido mais assertivas. Se eu pudesse voltar atrás, né? Eu percebo, sabe o que eu percebo? Que a gente abre também essa brecha na vida espiritual. Sabia? Poxa, se eu entendesse mais a Bíblia, eu leria mais. Aí você não lê. Caramba, se eu entendesse o que Deus quer falar, eu até faria um estudo, mas como eu não entendo, eu só vou no domingo, quando eu vou, para poder ir para a igreja. A gente abre caminhos com as nossas próprias mãos, né? Por quê? Porque a gente acha que não é o tempo. Ah, já passou-se o tempo. Isso é uma crença, né? Isso é uma crença e que ela é limitadora, né? A gente não avança por conta da gente pensar que o tempo está perdido, né? E quando você fala assim, a gente acaba sendo reflexo dos nossos pais em algumas ações, né? Algumas atitudes, de fato é verdade, né? E percebendo isso, tendo consciência disso, a gente tem como uma missão como educador, como treinador dos nossos filhos, fazer essa conversão. Para que os nossos filhos não caiam também no padrão de repetição. Né? Nosso desejo aqui é para que você possa criar o hábito de ler, né? De fazer a sua leitura bíblica, de que você possa se aprofundar na palavra de Provérbios, que Deus possa, numa palavra, uma palavrinha só, sabe? Tocar o seu coração e isso possa ser uma semente para frutificar. E que você possa compartilhar com outra pessoa. A nossa ideia aqui, hoje, é trazer para que as pessoas possam entender que, caramba, qual o caminho da mulher leviana eu tenho levado, que tem me afastado de ter intimidade com Deus. O que tem me feito não ir para mais, sabe? Esse caminhar mais próximo para que eu possa mudar algumas atitudes. E aí, sim, ter orgulho das minhas ações e os meus filhos olharem para mim como mãe, como pai e falar, caramba, isso sim é um homem, uma mulher fiel, né? Que caminha sobre a fidelidade. Não somente conjugal, né? Mas de seus princípios, de seus valores. Esse é um chamado para nós. É verdade. É um chamado para nós, Uma nessa palavra de hoje. Uma responsabilidade. Verdade. E isso requer disciplina. Disciplina de leitura, disciplina de se podar, de fazer, às vezes, um pequeno xingamento. Né? Hoje, eu até você falando sobre essa questão do dentista, eu estava almoçando com o William hoje, e aí o William soltou uma palavrinha, sabe assim, um palavrãozinho. Aí eu olhei para ele e falei assim, nossa, mas você tá com um vínculo de amizade aí meio... Aí ele, não, por quê? Eu só falei essa palavra, eu falei, mas é essa palavra. Mas eu falo isso toda hora? Não, mas você falou agora. E se você não perceber, amanhã você fala lá de novo. E depois de novo. As pequenas raposinhas que destroem a vinha, né? É verdade. Eu falei, amanhã você fala de novo. Ele ficou constrangido, mas era para constranger mesmo.
Primeiro porque eu não gosto de palavrão. Então, assim, sabe quando você repreende? Eu tô fazendo uma observação. Mas é hoje assim, é uma palavrinha. Amanhã você fala outra, as meninas percebem, as minhas meninas estão uma esponjinha, porque elas estão com 7, 8 anos, então captam com mais facilidade. É verdade. Daqui a pouco elas estão replicando e ele não vai poder dizer, olha, você não pode falar isso. Mas você fala, pai. E esse apontamento, ele é cruel. É verdade, Patrícia. Perfeito. Uau, ótimo comentário. Patrícia, eu queria comentar aqui um versículo 21, fala assim, os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Ele examina todos os seus passos. O 22 fala assim, as maldades do perverso trazem seu próprio castigo, as cordas que acabam prendendo o pecador. Mas olha só, o versículo 21, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Vou até repetir ele, porque ele é forte. Deus sabe, Márcio, por onde você anda e vê tudo que você faz. Você que anda, né, por toda Brasília, né? E é interessante, eu queria comentar isso, a gente já falou sobre isso, né? Tem um programa aí na televisão que ele é muito famoso, ele é muito conhecido, porque as pessoas estão ali numa casa monitorada, né? 24 horas. Aí você paga ali o acesso e você pode ver o que essas pessoas estão fazendo ali e depois é transmitido em um horário na televisão, né? E as nossas vidas, Patrícia, as nossas vidas, Márcio, diante do Senhor não é diferente. Não é diferente. E eu vou provar para vocês que não é diferente. Nós vivemos literalmente num Big Brother da vida real. Da vida real com Deus. Porque Deus está com seus holofortes ali. Ele diz assim, Deus sabe por onde você anda e vê como uma câmera tudo que você faz. Por que eu falei que eu vou te provar? Quantos aqui, eu, você, Patrícia, nós já recebemos uma bênção do Senhor? Quantas vezes a gente orou pedindo um auxílio, um socorro da parte de Deus? Seja a gente até indo para o nosso trabalho dentro do nosso carro, ou no momento do nosso devocional ali, seja no nosso ambiente, seja no escritório, seja na nossa casa, seja na cozinha, no quarto. Né? Independente do ambiente que você esteja, mas ali é aquele seu ambiente do seu relacionamento com Deus. Você numa caminhada num parque, numa cena ali que você falou, pai, eu tô tão eu vou deitar debaixo dessa árvore aqui e vou contemplar os passos. Porque se para eles não falta nada, quem dirá para mim? Né? E aí, no momento ali, você clamou e pediu um socorro. E aí, o Senhor não estava ali te olhando? Ele não estava ouvindo, ele não estava com os olhos. A Bíblia não diz isso. Ele vê tudo que você faz. E ele não estava ali olhando, ele não estava vendo você clamando, pedindo. E aí, eu falei assim, então tá aqui, meu filho amado, eu vou responder sua oração. E aí, ele responde sua oração. Aí, agora vem a contrapartida. Quantos de nós já recebeu uma bênção de alguma coisa que a gente pediu para ele, que era importante para nós, seja financeira, seja na área da saúde, daí a gente recebeu, Márcio, e aí você me fala, amigo, quando aquela mulher imoral, e eu falo para mim também, quando aquela mulher imoral, que ela chega, que ela senta na sua mesa com um olhar de sedução, Deus não estaria vendo? Claro. Então ele só vê em um determinado momento, depois ele se esconde, né? Então, esse aqui ficou bem forte no meu coração, que a gente esteja sempre, né, conectado com isso, da parte de Deus, assim, que Ele está sempre nos olhando. E se por um acaso você, até por um determinado momento, você passou despercebido, você caiu ali, Patrícia, até num falar doce de uma mulher sedutora, da mulher imoral, que você seja rápido em pegar e já recalcular a rota, corrigir e partir para aquilo que Deus tem para a sua vida. Né? Então, se a gente quer desfrutar do que Deus tem para nós, né? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, então vamos estar conectados com aquilo que a gente tem, que ele tem para as nossas vidas. E não vamos deixar-nos, né? Igual a própria Provérbios aqui, cair em tentação. Não é isso? É verdade. Acho que só fazer uma observação com essa sua fala sobre o quanto que Deus é bom, né? Nos ouve a todo instante, porque Deus é onipresença. E nos dá, né, assim como ele fala de promessas nos primeiros versículos, nos faz viver essas promessas. E aí você fez uma pergunta, né, assim, quantas vezes Deus nos dá essas possibilidades de a gente contemplar quantas graças já recebemos e também, ao mesmo tempo, contemplar a essa espera das graças que ainda hamos de ter.
Porque, olha, perceba uma coisa assim interessante. Muitas das vezes a gente fica assim, poxa, eu queria tanto tal coisa, eu queria tanto uma bênção. Às vezes você está aí na sua casa, eu queria muito XYZ bênção. E Deus fica ali, né? Calma, ainda não há o tempo. Dá uma pausa, fica lá debaixo, contempla aqui. Ou então, continua caminhando. Mas você quer. A gente tem que entender que a herança antecipada, ela também causa maldição. Foi o que aconteceu com o filho pródigo, né? Você entende? É verdade. Exatamente, Marcinho. A herança antecipada, ela causa maldição. E a gente tem que saber entender que esse processo de espera, que às vezes é morosa, é dolorosa, né? E que muitas das vezes a gente acha que Deus não está percebendo, não está nos vendo. Porque no momento da dor, a gente acha o quê? Que a gente é esquecido. Não é verdade? É verdade. Quando a gente está fazendo alguma coisa errada, Deus não está vendo. Quando a gente está fazendo uma coisa muito boa, olha aqui, Deus, eu estou fazendo, hein? Ó, Muito bom. É isso entendeu? mesmo. Então a gente vive essas nuances, assim como essas câmeras. Ora está em você, ora está no Marcinho, ora está em mim. Entende? A nossa vida é isso, é novos enquadramentos. A gente tem que entender que Deus está em todos os enquadramentos. Todos, sem exceção. E a gente tem que perceber que a nossa mudança de atitude, ela precisa ser favorável para atender o outro, para servir o outro. E não a nosso, sabe, benefício próprio, assim, eu tô aqui nessa mulher imoral, só um pouquinho, Deus nem tá vendo, né? Eu queria muito essa bênção antecipada, que a gente estava falando aqui agora sobre o filho pródigo, vive e é ingrato com as coisas que Deus nos deu. Não é verdade? É verdade. Muitas das vezes a gente não percebe a grande graça que é o agora, a nossa vida. É verdade. Nós não morremos, nós estamos aqui. verdade. Inclusive, dando a oportunidade de aprender um pouco mais, de avançar um pouco mais. Essa é a grande graça, né, que há sobre cada um de nós. E cumprir, né, Patrícia, também o chamado, né? Cumprir o nosso chamado, né? A gente tá aqui cumprindo o nosso chamado também com muita alegria, né? Porque Sim. eu escutei, Patrícia, isso agora, recente, fez muito sentido, sabe? Deus tem um propósito para cada um de nós, para cada um que está assistindo, para mim, para você e tudo. E a gente está fazendo, nesse momento agora, Patrícia, o que Deus nos chamou para fazer. Né? A gente está cumprindo o propósito dele, nós estamos sendo obedientes. Agora tem um detalhe, mas se eu ou você ou a Patrícia, nós não formos obedientes, Deus não vai parar o que ele tem para fazer. Claro. Agora é só que é o seguinte, a gente não vai fazer parte. E eu quero fazer parte disso. Sim. Sabe? Eu quero ser participante, entendeu, Patrícia? Eu não quero ficar só nos bastidores assim assistindo, eu quero fazer parte disso. Já está no movimento. E aquilo me chamou a atenção. Eita, então vamos cumprir o que Deus nos chamou, não é verdade? Vamos permanecer, né? Vamos ficar firme. Marcinho, meu querido, você tem mais algum comentário? Porque o nosso horário está avançado. Rapaz, eu quero só fechar aqui porque eu achei interessante isso, esse último versículo que você leu. Ele fala que Deus está nos olhando, né? A Bíblia fala que os olhos de Deus estão por toda a terra. É verdade. A Bíblia também fala lá em Salmos que o guarda de Israel não dorme e nem cochila. E Jesus falou também que o Espírito dele estaria conosco todos os dias de nossas vidas, fazendo lembrar tudo aquilo que ele tinha dito. Então, de fato, não é só você me provando por experiências que nós tivemos de que Deus está conosco, mas a própria Bíblia enfatiza isso, né? E a gente tem a Bíblia como verdade. E quando eu vejo assim, quando eu leio isso daqui, não é em tom de condenação. Olha, Deus está te vendo, Deus olha tudo. Não é cuidado. É o cuidado. Quando a gente está falando com o nosso filho, é igual aqui, ó, Provérbios, filhinhos amados. Quando eu falo com minha filha, filha, não vai por aqui, eu já fui por aí, não vai. Eu tô falando é por cuidado, entendeu? Então, assim, o cuidado de Deus, o amor dele é o que nos constrange. Não é isso? Então, só deixar esse... A gente já tem já algum tempo falando sobre 1 Coríntios 13, falando sobre o amor. Né? Eu não vou cantar não, porque senão... Né? A audiência pode aumentar, né? Não é por causa muitos do... convites de shows. Não é por causa do YouTube mesmo, porque senão eles cortam, né? Corta, é verdade. É verdade, é verdade. Mas é só por isso, viu? Que ainda, se eu falasse, né? Então vamos lá. Vou ler aqui, ó, 1 Coríntios 13, rapidinho aqui, ó, a partir do 3. A partir do 4. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. 5.
Quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Não fica irritado e nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé e esperança e paciência. O amor é eterno. Uau, muito bom, né? Isso daí é o que a gente está envolvido, meu irmão. É verdade. A gente tem buscado isso daí, entendeu? Que as pessoas de casa possam também estar coladas junto com a gente aí em busca da iluminação, né? E em busca de ser melhor. Se você vê, igual o pastor falou em um dos episódios que nós passamos, sobre a vida de Davi. Não, foi o Clésio, né? Ele falou assim, rapaz, se você analisar a vida de Davi, teve suicídio, irmão matando irmão, e enfim, teve adultério, né? Mas qual era a grande diferença da vida de Davi? Ele era rápido em se consertar. Eu errei. E os nossos filhos têm que saber também, Raul, para você que está em casa, que você não é super-herói, não. A gente erra, né? Mas saber também quando a gente erra com nossos filhos, fala assim, olha, eu errei. Perdoa o papai, perdoa a mamãe, mas a direção é essa. Vamos caminhar junto. Que é isso aí que é família, né? É verdade. Não é isso? Família erra um com o outro, mas vamos andar de mão dada. Vamos caminhar, não é não? Vamos seguir o propósito de família aqui e nada nos separa, somos mais fortes. É verdade. E é isso, Raul. Muito bom, Marcinho. Quer comentar mais alguma coisa, minha querida Patrícia, que o nosso horário está avançado? Quero sim, quero dizer que com essa leitura de Provérbios 5, a gente precisa entender duas coisas importantes e que inclusive vou deixar para que você possa fazer a leitura do versículo 22 e versículo 23, que fala exatamente que a gente fica preso às nossas emoções e às nossas faltas. E hoje, que você consciente, né, do que a gente estudou hoje, que você consciente de quais são as suas faltas, o que tem te desviado do caminho, que você possa rapidamente, como Davi, né, reverter e olhar para frente e continuar buscando a presença e a postura que Deus nos ensina, né? Que é o caminhar com fidelidade. E fidelidade, a princípio, primeiro com Ele, porque as outras coisas a gente vai replicando. Então, foi poderoso, né, comentar o capítulo 5. Eu tenho certeza que a gente sai daqui com uma certeza, né? Deus, assim como Ele coloca aqui, filhinhos, um cuidado, né, assim, um privilégio ter comentado esse capítulo 5, de maneira a nos exortar quais os caminhos nós temos escolhidos para que a gente não caia numa brecha que às vezes nós mesmos abrimos. Verdade, Patrícia. Muito obrigada. Sensacional. Gratidão, Márcia. Gratidão, Patrícia. Provérbios capítulo 5 maravilhoso. Dizer para vocês que nós também vamos lançar no Spotify, né? Maravilha. E acompanha a gente aí nessa série, né? Então, o próximo capítulo aí, que é o capítulo 6, esteja conosco. E mais pra frente vocês vão ver a Patrícia lendo, mas eu vou deixar no suspense para que vocês continuem assistindo. Então, família, um beijo no seu coração. Quer falar, Marcinho? Claro, e quem tá chegando agora não pode deixar de compartilhar, curtir. Rapaz, que coisa boa, verdade, Márcio. Rapaz, coisa boa, tinha esquecido. Márcio, cara, que coisa boa. A gente tem que fazer alguma coisa, um lembrete ali, né, Cauã? Pra gente colocar. Muito bom, Márcio, é isso mesmo. A doutora Karina até fala muito isso, sabe? Eu não entendi, Raul, eu achava que era para ganhar seguidores e tal, mas eu entendi que a palavra ela precisava, você até usa muito bem esse termo, né? Reverberar para outras pessoas alcançar, e por isso faz sentido. Ela até fala assim, dá o like, curta, compartilha. Se depois você falar que não faz sentido, dá o dislike. Se você vê que um negócio não é bom, dá o dislike e vai embora e tal. Mas se fizer sentido, para você não esquecer. Eu falei, olha que coisa maravilhosa, né? Para que alcance mais pessoas. Muito bem lembrado, Marcinho. Então, família, um beijo no seu coração. Até Provérbios capítulo 6. Até a próxima.